Quando se trata do setor público, infelizmente é a palavra que o define. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, o ministro do STF, Edson Fachin, anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná. Condenações essas que estão relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível, como já comentamos aqui no canal. Após ver essa notícia, talvez você tenha pensado: o crime no Brasil realmente compensa. Olha, você está certo, mas não é pelo motivo que você talvez imagina. O que vemos com mais essa notícia é apenas a máquina estatal funcionando perfeitamente para aquilo que é destinada. Não, o problema não é a justiça que não funciona. Ela funciona bem para aquilo que foi criada. Não, o problema também não são as pessoas que votam errado. Votar não muda nada, nunca mudou, nem nunca mudará. Sabe por quê? Porque o problema está nos incentivos. Não importa em quem você vote, o problema está no próprio sistema, pois ele foi feito para funcionar dessa forma, porque os incentivos são os piores possíveis. É necessário que a máquina estatal cobre impostos para funcionar. Esses impostos são recolhidos para, teoricamente, serem repassados em serviços para a população. As mesmas pessoas que definem o valor dos impostos definem também como eles serão administrados, e isso inclui o valor do próprio salário. Ou seja, alguém que recebe o dinheiro dos outros para gastar com os outros e consigo mesmo da maneira que desejar, já que as leis também são feitas por ele. Isso me lembra as 4 formas de se gastar o dinheiro descritas por Milton Friedman. Primeiro, quando gastamos nosso próprio dinheiro com nós mesmos. Nesse caso, sempre nos esforçamos em fazê-lo da melhor forma possível. Afinal, é o fruto do nosso trabalho, dos nossos esforços. Por isso, procuramos sempre a melhor relação custo-benefício na hora de comprar qualquer produto ou serviço e evitamos o desperdício. Segundo, quando gastamos o nosso dinheiro com outra pessoa, comprando um presente para alguém, por exemplo. Nesse caso, sempre calculamos o valor do presente em função da importância e do merecimento da pessoa, e principalmente se temos ou não condições para isso. Terceiro, quando gastamos o dinheiro de outra pessoa conosco. Um bom exemplo é imaginar alguém nos oferecendo um almoço em um restaurante à nossa escolha. Com toda certeza, escolheríamos um restaurante melhor e mais caro do que aquele que optaríamos num dia qualquer. Afinal, não seríamos nós que pagaríamos a conta. Quarto, quando gastamos o dinheiro de uns com outros. Tendo como exemplo, se alguém nos desse um dinheiro para comprar um presente para uma terceira pessoa, ou nos mandasse fazer um serviço utilizando material que não foi comprado por nós. Nesse caso, as considerações que teríamos na primeira e segunda forma desapareceriam. Afinal, não haveria razão para nos preocuparmos com o bom uso desse dinheiro. Como você pode ver, na quarta forma, os incentivos são os piores possíveis. E isso não se resume só ao dinheiro, mas também às leis e quaisquer outras regras de convivência social impostas pelo governo, como os conselhos regionais de profissões, etc. Você nem precisa olhar para os funcionários públicos de alto escalão como esses envolvidos na notícia. Todos os funcionários do governo possuem um incentivo errado para trabalhar. Vou usar um exemplo prático. Digamos que eu te contrate para ficar como vendedor numa loja de capinhas de celular no centro da cidade, te oferecendo o valor de R$ 100 por dia, independente da venda, com um contrato de 1 ano. Que diferença faz para você se forem vendidas 100, 200 capinhas por dia? Ou até mesmo se nenhuma for vendida? De qualquer modo, eu te garantir pagar os R$ 100 por dia. Então por que não passar o dia sentado mexendo no celular? Por que se esforçar para atender os clientes e vender, se no final das contas você vai receber o mesmo valor no final do dia e nem será demitido? São esses os incentivos que os funcionários públicos têm. Mas o pior é que nem é só isso, pois os funcionários do governo também têm poder, e quanto maior seu escalão, pior. Por que não usar esse poder para benefício próprio, se é o próprio governo que fiscaliza e julga as ações do governo? Como vocês podem ver, nada de bom pode vir dessa estrutura. É por isso que é bem comum quando você vai a algum órgão público ouvir a palavra "infelizmente".
Infelizmente, não temos médico para te atender hoje. Infelizmente, faltou o carimbo XYZ e você vai precisar voltar outro dia. Infelizmente, a sua encomenda foi perdida. E por aí vai. Mas olha, por mais que tenhamos isso no mundo inteiro, em alguns países os incentivos são ainda piores, principalmente nos países com governos mais socialistas. E o Brasil é um deles. Aqui, não só os integrantes do governo possuem os incentivos naturais errados, como também o restante das pessoas. Suponhamos que você é jovem com uma boa grana no banco e um QI acima da média. O que fazer? Você pode pensar em abrir uma empresa. É o que os jovens com esse perfil e boas ideias costumam fazer em países mais desenvolvidos, por exemplo. Na verdade, esse é o objetivo de vida mais cobiçado em lugares como os Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Abrir uma empresa, ganhar muito dinheiro e, no processo de ficar podre de rico, empregar dezenas ou centenas de pessoas e gerar bens e serviços que vão elevar a qualidade de vida de todos. Mas você vive no Brasil. Para se ter alguns exemplos, a média de lucro vai de 3 a 5% no varejo, 6% farmácias e drogarias, 10% postos de gasolina e 11 a 13% alimentação e serviços. Isso quando o empresário não opera no vermelho, pagando do próprio bolso para manter o negócio e, com ele, os empregos de seus funcionários, o que é muito comum por aqui. Mas calma que estamos só começando. Você vai gastar em média 2.600 horas por ano, apenas para recolher os impostos, que vão incidir sobre o seu investimento antes que você tenha qualquer lucro. Em média, 40% do seu investimento vai para o governo, 24% para os trabalhadores e, descontada a parte do banco, capital de giro, desconto de recebíveis, etc., a você será permitido ficar com apenas 7% do que gerou. E você ainda será tratado como criminoso pela sociedade. Será culpado por tudo que der errado no país, sendo constantemente fiscalizado e autuado por conta do descumprimento de alguma obrigação acessória que nem seus advogados tributários e trabalhistas sabiam que existia, mas que lhe renderá uma multa de 150%, além de juros de 1% ao mês e correção monetária. Isso sem contar, é claro, o fato excepcional que estamos vivendo desde 2020, que você sabe qual é e o YouTube não nos permite comentar aqui. E claro, ocasionalmente seus funcionários o processarão, ainda que você tenha pago todos os direitos e obrigações, e sabe-se lá o que vai decidir o juiz do trabalho, já que está lá na presunção que você é um explorador e o seu funcionário é um anjo. Depois de poucos anos, há uma chance grande de você estar falido, e com sua casa, carro e o que quer que tenha sobrado do seu capital inicial ameaçado por execuções fiscais e trabalhistas. Enquanto isso, aquele seu amigo socialista que estudou para um concurso público receberá um salário de até R$30 mil, que a iniciativa privada só paga a altos executivos que tenham resultados a apresentar e que estejam acostumados a viver sob intensa pressão. E ele ainda terá o bônus de que nunca será demitido, ainda que faça apenas o mínimo exigido. E dependendo da carreira que ele escolher, seu amigo será, inclusive, obrigatoriamente promovido. Além disso, se esse seu amigo tiver pego esse gordo salário e emprestado uma boa parte durante esse tempo ao governo, ele provavelmente terá se dado muito bem. Uma aplicação no Tesouro Direto indexado ao IPCA pode chegar a render mais de 20% em 12 meses e com liquidez diária. Descontados os impostos, ainda sobram uns 16% limpos. Bem melhor do que os 3 a 11% que você obteve empreendendo, e ainda com risco praticamente zero, ao contrário do que se dá com o empreendedor. O governo tratará o seu amigo como rei, porque o governo é incapaz de gastar menos do que arrecada e sempre vai precisar de gente para financiar o déficit endêmico. Esses são os incentivos para a população. Não crie, não empreenda, não empregue. Se acumulou algum capital, seja rentista. Se tem uma boa educação, seja funcionário público. E ainda fomos extremamente otimistas, supondo que você é um jovem com uma boa grana no banco, pois essa não é a realidade da maioria dos jovens brasileiros. Para eles, o incentivo de não produzir e tentar ser funcionário público são ainda maiores, já que o governo torna o empreendedorismo ainda mais difícil para os pobres. E olha, isso é puramente intencional. Quanto mais pessoas desesperadas e sem perspectiva de vida, mais os políticos podem atuar como vendedores de sonhos. Para o Lula, não foi nada diferente. Desde o começo, ele sempre criou mais e mais incentivos para que as pessoas esperassem e dependessem de ajudas do governo. Sempre, é claro,
sem deixar de lado seus interesses próprios de enriquecimento, apenas mascarados com belos programas de ajuda ao povo. Eis a verdadeira natureza exótica do Brasil, na qual sempre vivemos. Não há como dar certo, nem adianta insistir no erro. Se o Lula for presidente novamente, pode ter certeza que ele vai vir munido desses e de outros incentivos ainda piores. Sim, no Brasil o crime compensa. Afinal, esse é o objetivo do Estado. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi escrito e narrado por JJ Liber e revisado por Paulo Almeida. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!